Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, queridos ouvintes, onde quer que estejam, vamos nós outros nos colocar em atitude de prece. Atitudes de prece acalmando as nossas mentes, buscando auxílio na respiração. Mas não importa o lugar, pode ser no trabalho, pode ser num banheiro. Que nós neste momento possamos dobrar o nosso joelho do orgulho, baixando a nossa fronte aos pés do Criador, rogando a Ele piedade, misericórdia. Misericórdia a todos nós outros, espíritos imperfeitos. Mas neste momento, rogamos as boas intuições para levar a cada ouvinte aquela palavra de consolo, aquela vibração, aquela energia que possa contribuir com cada um, onde quer que esteja, acalmando o seu coração, fortalecendo a cada um na proporção que o coração se acalma, pois estaremos nos conectando com o divino, com Deus, com a espiritualidade amiga. Também que os fluidos que hoje estaremos emanando de amor possa percorrer o planeta. Que assim seja. O trabalho que nós vamos levar ao ar é Em Nossa Marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Está no Evangelho em Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual do caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. E situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos, de pronto, escolher outra melhor. Irmão Julci, o que o irmão encontrou no Evangelho sobre esse assunto tão importante?
Então, Antônio, nós estamos diante de uma interpelação de Jesus a uma pessoa, a um ser que lhe pediu uma cura. Emmanuel, ao interpretar a frase de Jesus, que queres que eu faça? Ele caminha com a sua reflexão para o encontro da interpretação de que a cada um segundo as suas obras, Antônio. Aliás, ele começa assim: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe é cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual. Então, cada um, segundo as suas obras, está no muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque lá também está aqueles que dizem Senhor, Senhor. Lá também está aqueles que dizem Senhor, Senhor. E isso tem a ver com merecimento. Emmanuel não deixou passar essa ideia do merecimento no parágrafo intermediário, quando ele diz: a indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Ele merecia o que ele pedia. Veja bem. Ou ele merecia o que ele estava passando? Ou ele merecia o que ele estava passando. Também, Antônio, também. Todas essas situações juntas, né? Muito possível. Mas se nós refletirmos esse nosso trabalho de hoje nesse sentido, eu acho que a gente vai ter bom proveito. Sem dúvida nenhuma, eu quero passar também essa divagação, esse compromisso ao Dilson, para que nós possamos, eu vou depois disso também falar sobre esse assunto, o que eu quero que eu faça. Há uma pergunta dura, parece até dura, o cara não tem visão, pede visão, eu quero uma visão, eu quero olhar, enxergar, mas a lei mandou que ele acontecesse isso com ele. O que o irmão Dilson fala sobre isso? Pois é, você estava lendo, né, a exortação de Emmanuel, o Jussi fez o comentário. E a história do cego Bartimeu, interessante aí, Jesus ele está saindo de Jericó e aquela turba toda, e o cego Bartimeu, ele ouve pela multidão que Jesus estava passando, e ele já tinha ouvido dos milagres e tal, e Bartimeu estava cansado de sofrer, ele estava cansado de ser pedinte. A capa que ele joga mais adiante, interessante, que naquela época, todo pedinte ele recebia uma espécie de alvará da prefeitura, mas na época então do império, né? E aí a capa simbolizava o pedinte oficial. E Bartimeu, cansado então de ser aquele pedinte, e ele não queria mais aquela vida, e é onde nós vamos alcançar esse raciocínio, contrariando os demais cegos pedintes. E ele, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui. E os demais cegos, fica quieto, Bartimeu. Né? Bartimeu significa o filho de Timeu. Né? Então, fica quieto, homem, senão tu vai ter que... Né? Aí, enfim, Jesus sentindo a vibração, sentindo então a presença, porque Jesus não precisava, ele sentia, ele sabia o que estava acontecendo. Né? Ele é o mestre. Então, Jesus, eu estou aqui. E ele então vai ao encontro do Bartimeu. E o que queres, né? Me cura! Bartimeu, e aí então, que ele cura, conforme está na exortação, e Bartimeu joga fora a capa. E não faltou gente para pegar aquela capa, a capa da preguiça, a capa da acomodação, a capa do... Eu estou bem assim, da zona de conforto. Se tu te restaurar a visão, tu vai ter que trabalhar. Pois é. A partir daí, Bartimeu teve que seguir Jesus. E esse é o nosso desafio. A gente vem para a encarnação sabendo
das nossas dificuldades, das nossas tarefas aqui no enfrentamento, a gente se depara com a verdade dos fatos. E muitos de nós acabam se endividando mais perante as leis divinas. E pedindo coisas que não merece. Pedindo o que é fácil, né? O que veio para nós, pois é, aí nós poderíamos seguir uma outra linha aí. Aliviar o fardo. Mas na busca do melhor, nós confundimos o melhor para o espírito como o melhor para o corpo. E nós buscando o melhor para o corpo, nós buscamos os prazeres da carne em desequilíbrio com os prazeres do espírito. Bartimeu é um excelente exemplo para que a gente possa, e Emmanuel fez essa referência, refletir sobre o nosso hoje. Se nós realmente estamos sendo aquele espírito que pediu esta encarnação, com esses caracteres, com essas matizes, né? Se nós estamos tendo a coragem de Bartimeu. Pois então, a maioria de nós não estão. Mas eu deixo a palavra para o Antônio agora, vamos ver. Que queres que eu faça? Bartimeu pede, está pedindo socorro. E eu quero entrar nesta seara do pedir e obtereis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Porque muito orgulhoso não pede. Ele está sofrendo, mas não pede. E às vezes falta o pedir só para aquela criatura, porque é preciso que a pessoa tenha essa humildade de saber pedir. Dobrar o joelho. Dobrar os joelhos, rezar, orar, né? Faltando muita oração. Está faltando muita humildade para a humanidade. Então pedir, porque pode até não ser, aí que eu quero entrar, não discordando, mas talvez criando uma polêmica e dizer assim, se for do meu merecimento eu não preciso pedir. Mas se é uma prova que Deus vai fazer uma prova com aquela vivente ali naquele momento, de que se ele pedir vai acontecer essa prova. Então está fora da linha do merecimento naquele momento e Deus vai atender. Então peça sempre, embora tu penses que não mereças receber ajuda, peça ajuda, peça socorro, não fica guardando para ti no teu orgulho, na tua vaidade, na tua presunção. Não fica nessa, porque se for do merecimento, então não precisa fazer mais nada, eu me acomodo. Tem, Antônio, não se acomoda não. A compreensão do merecimento é uma inteligência que nós... uma estrutura que nós acabamos assimilando para nos favorecer. Por quê? Porque nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. E que se ore e que se peça, não há problema. Se nós não estivermos fazendo porque estamos exercitando o orgulho, estamos errados, Antônio. O que eu entendo que Emmanuel está dizendo aqui é que não peçamos aquilo que nos faz mal, sim, aquilo que nos prejudica, e que é o que Bartimeu não fez. Isso aí. Bartimeu tirou a roupa da mendicância do cego, o alvará, porque queria o alvará de preguiça, que nem disse o Dilson, e queria ter visão para trabalhar, para seguir Jesus. E interessante também que... Agora eu concordo. Era só Antônio, uma questão semântica. E Antônio, outra situação é a seguinte. Deus soberanamente bom, né? E soberanamente justo. Olha, se nós compararmos, não deveria ser assim, mas é só uma ilação e muito rasteira aqui na minha pequenez. Se nós olharmos para um pai de família severo, duro, rígido, ele não procuraria aliviar a dor do filho, mesmo sabendo que o filho, supondo que ele saiba que o filho quer um brinquedo, mas que ele saiba que o brinquedo é perigoso. Mas esse pai não iria procurar uma forma de encontrar um bom termo? Imagina Deus. Então, quando nós pedirmos frente a uma dor, uma doença,
E mesmo nós tendo por necessidade kármica passar por ela, Deus sempre vai permitir aos bons espíritos aliviar essa dor. Talvez não curar o câncer, mas aliviar de alguma forma. Nos trazer um pouco de alento para aquele enfrentamento. Até porque, se nós pedirmos, já é uma demonstração de dobrar o joelho. Isso se chama, Deus, misericórdia. Divina. Que a gente não tem capacidade de compreender a amplitude dela. Quer dizer, Deus, na sua perfeição, está sempre à disposição dos filhos queridos. Por isso, a gente tem que pedir sim, óbvio. Não pedir por pedir. Não quer dizer que tu vai ser atendido naqueles pedidos que vão te prejudicar no decurso da tua evolução. Exato. Então Deus, Ele, lendo a nossa mente espiritual, Ele também percebe se naquele momento já estamos prontos e em acordo, e nessa proporção, nós iremos receber, mas sempre receberemos alguma resposta. Importa que a gente busque em Deus aquela esperança de que mal algum dura para sempre, que a gente se resigne. E aí, puxando o capítulo 5, José, nada a ver com a tua observação, né, muito bem colocada, mas só para externar um outro comentário. Os aflitos? Os aflitos. Quando Jesus disse, serão felizes os aflitos no monte, Ele não quis dizer que todos que sofrem serão felizes. Ele quis dizer que aqueles que estão resignados, que dobrarem o joelho do orgulho... Que entendem o sofrimento. Exatamente. Então isso é resignação. Aí serão felizes no futuro. É nesse sentido. O peso do fardo será muito mais leve, né? Aquela velha história. Esse é o grande detalhe. E aí é que está a questão, Antônio, que nós temos que olhar para o nosso ouvinte, nosso espectador hoje e pedir a reflexão. O que nós estamos efetivamente pedindo? Se nós estamos efetivamente pedindo para que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conduza ao bom caminho da nossa evolução, ou para nós locupletarmos com bens materiais. Porque aí reside a divisão exata que faz com que Jesus pergunte para Bartimeu, o que queres que eu faça? Ele queria que ele dobrasse o joelho e pedisse. Isso. E Bartimeu Porque ele sabia que o Bartimeu sofria, então ele não precisava ter dito nada, tu vai ser curado. Não, tu tem que pedir, peça. O que tu quer que eu faça? Peça. Faltava aquele detalhe para Bartimeu, que naquele momento ele reconhece no mestre aquele instante derradeiro da felicidade espiritual. Ele não retardou o seu progresso e a sua felicidade. Ele teve atitude. Isso. Ele estava se separando dos seus pares para fazer um pedido ousado a quem podia atendê-lo. Dito impossível até. Dito impossível, isso tem que se consignar, né? Ele queria voltar a enxergar. Que era impossível. Então, um pedido ousado, mas com o sentimento dentro da lei de Deus. Então, o último parágrafo, né? É natural, peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens Caridade da retificação. Caridade vai voltar à caridade. E aí, é aquele olhar para mim de novo, né? Nas mais aflitivas aflições. Essa caridade é aquele olhar para mim. Se eu dobrar o joelho, reconhecer Deus e pedir com fé, com humildade, não tenho dúvidas. Mesmo eu tendo que passar pela dificuldade, pelo plano reencarnatório, um alívio eu terei. Humildade significa reconhecer que o nosso fardo não é mais pesado do que nós podemos carregar. Não nos retira a vontade de lutar, a vontade de aprender, a necessidade de caridade, mas a nossa parte
ela nos cabe fazê-la. E quando perdemos a casa terrestre, muitas vezes é para ganhar a casa celestial. Pense nisso, é o que o Gilson falava antes, a matéria, porque às vezes nós, e o Gilson também comentava, a matéria, às vezes a gente pede a matéria, esquece esse outro lado tão importante, que é a casa celestial, que é o nosso próprio interior. É o que nós viemos para cá, para solicitar que nós tenhamos no futuro a casa espiritual, a casa divina. Isso. Pois bem, nós... dentro da lei do amor, o Espírito Lázaro, ele nos explica que nas primeiras encarnações nós tínhamos muito mais instintos, né? Os instintos eram predominantes. À medida que as encarnações ocorreram, esses instintos eles se tornaram sentimentos. E nós, em acordo com os instintos, nós sempre buscamos o melhor para satisfazer o nosso corpo, as necessidades do corpo. Hoje, nós, como outrora nós tínhamos cavernas dentro da rocha, né? Hoje nós temos nossas cavernas modernas com ar-condicionado. E a gente busca... E como é necessário, né? Pois é, está quente, né? Mas olha só. Ou no frio, aquele calor. Ou frio, é. Mas o instinto nos faz buscar o melhor. O que importa hoje é nós, neste momento importante que a humanidade se apresenta, a transição planetária, a transição de nível espiritual, nós reconhecermos a necessidade de aprimorarmos o sentimento. Bom, isso aí. Valorizarmos os ensinamentos do Cristo. Porque senão, outras adversidades nós teremos de enfrentar no futuro. Hoje é muito importante este olhar para as nossas existências atuais, as dores que igualam a todos. Nós todos estamos igualados por ela. Pela dor, nós reencontramos Deus. E este olhar, daí cheio de esperança, certamente, e o pedido, me ajuda, Deus, a dor será atenuada, mas com fé e humildade. Um mundo sem guerras, um mundo de paz. Irmão Julci, faça a prece final. Então, um mundo de paz. Pegando o gancho... Um mundo sem guerras, um mundo de paz. Pegando o gancho do que o Dilson comentou, pegando a frase que o Antônio proferiu, neste momento em que dezenas, centenas, quem sabe milhares de almas unidas nesta reflexão estão pensando em Deus e em Jesus, que possamos dobrar os joelhos da nossa alma, elevar o nosso coração e rogar ao Pai misericordioso e ao Mestre Jesus que nos auxilie na busca da paz. Claudicamos novamente, querido Mestre. Sabemos do teu comando, do teu amor, das tuas mínimas diligências. Por isso, rogamos, fortalece neste momento a fé, a coragem, a esperança daqueles que foram sombreados pela violência, atacados, diminuídos, feridos, e ao mesmo tempo esclareça e ilumine as mentes daqueles que podem a um só verbo, a uma só frase, a um parágrafo, terminar com os conflitos que deixam chagas que nós levamos milênios para nos desfazer. Senhor, novamente estamos em guerra e estamos suplicando a tua bondade e o teu amor. Nos fortaleça. Os irmãos
que estão no fronte da batalha. E a cada um de nós nos estimule para que a oração pela paz seja diária nos nossos lares e nos nossos corações. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Que assim seja.